Olá, eu sou a professora Janine, bem-vindos ao Show da Química. Hoje iniciaremos uma série de vídeos explicando um pouco mais sobre átomos e como eles se comportam nas ligações químicas. Os átomos são dos elementos químicos, aqueles dispostos na tabela periódica, mas na grande maioria das vezes eles não estão isolados como na tabela periódica e sim combinados entre si ou com outros átomos formando as moléculas. E o que são os átomos? Eles são a menor parte da matéria e eles são formados por três partículas: pelas partículas positivas, chamadas de prótons, pelas neutras, que são os nêutrons, e os elétrons, que são as partículas negativas. A maior massa está no núcleo do átomo, que são aonde estão localizados os prótons e os nêutrons. Os elétrons têm massa praticamente desprezível e giram ao redor desse núcleo numa região chamada de eletrosfera. Podemos também representar os átomos dos elementos químicos utilizando modelos, os modelos de bola e bastão. Então vamos usar desses modelos nos próximos vídeos. Nos modelos de bola e bastão representamos o elemento hidrogênio pela bolinha branca, o elemento carbono pela bolinha preta, o oxigênio pela bolinha vermelha e o nitrogênio pela bolinha azul. E as ligações químicas são representadas por bastõezinhos. As ligações químicas dependem de dois principais fatores: a tendência dos átomos de formar pares e a atração entre as cargas elétricas dos elementos. Para formar as ligações químicas, os átomos precisam estar próximos uns dos outros para que as suas eletrosferas fiquem em contato. Os elétrons da camada de valência é que entram em contato uns com os outros para a formação das ligações químicas. Os elementos químicos podem compartilhar elétrons, doar elétrons ou receber elétrons para a formação das ligações químicas. O que vai determinar esse comportamento, doar, receber ou compartilhar elétrons, é a quantidade de elétrons que esse elemento tem na sua camada de valência. Então, podemos olhar na tabela periódica a distribuição eletrônica dos elementos químicos e nela a gente vai conseguir ver quantos elétrons tem na última camada. Então, por exemplo, no elemento oxigênio, temos 2 e 6, que 6 elétrons são os elétrons da camada de valência, da última camada do oxigênio. Então, para completar o octeto, ele teria que ter mais 2 elétrons para ficar semelhante ao gás nobre mais próximo, que é o neônio. Elementos que têm poucos elétrons na última camada, como o hidrogênio e o lítio, eles tendem a formar um dueto e se assemelhar ao hélio. Então ele fica só com a camada K com 2 elétrons nessa camada. Isso dá maior estabilidade para os elementos químicos e por isso que eles tendem a formar 8 elétrons na última camada ou o dueto no caso de elementos que têm poucos elétrons. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo Show da Química. Tchau!